Vamos mudar de assunto porque a gente hoje acordou com mais uma operação da Polícia Federal e também com uma ação do Banco Central. Ambas aí visando o Banco Master, esse que você está vendo aí também na sua tela. Resumidamente, a ação da Polícia Federal determinou a prisão, inclusive, do presidente do banco, esse que você está vendo, o Daniel Vorcaro. E a ação do Banco Central liquidou o banco, determinou a liquidação do banco por uma série de questões aí de gestão temerária de ativos. Esse banco já vinha ali na lupa do Banco Central, houve uma tentativa de vendê-lo primeiro ao BRB, o Banco de Brasília, banco do governo, distrital. O Banco Central vetou essa venda, era uma venda ali que tinha a finalidade de sanear o Banco Master. Depois, ontem foi anunciada a venda do Banco Master para uma gestora de recursos chamada Fictor, mas exatamente no dia seguinte vem essas duas ações, uma operação da Polícia Federal, uma ação do Banco Central. Eu tenho aqui, eu vou ler para você, a lista das pessoas que foram presas, inclusive. O Banco Central descobriu irregularidades do Banco Master em negócios com o Banco de Brasília, que também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Então, o Banco de Brasília e o BRB também alvo de busca e apreensão, além de ter afastado o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O Banco Central rejeitou, como a gente falou, em setembro a compra do Master pelo BRB. Augusto Lima, que era CEO na época, foi preso hoje, junto com os diretores, aí no caso do Banco Master, Luiz Antônio Bull e Alberto Félix Oliveira Neto. Os agentes encontraram R$ 1.600.000 em espécie na casa de Lima. Esse valor foi apreendido. Vamos lá, a gente tem aqui conosco também a economista e professora do INSPER, a Juliana Inhas. Professora, obrigado por estar aqui conosco, por nos ajudar a entender um pouco toda a complexidade do que aconteceu hoje. E vou começar perguntando para a senhora. A operação da Polícia Federal levanta uma série de fraudes cometidas pelo Banco Master. Eu queria que a senhora explicasse para a gente que fraudes são essas, que incluem, inclusive, títulos falsos. Como é que um banco consegue vender título falso, comercializar título falso? Oi, Mauro, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Olha, de fato, foi uma operação que traz bastante dúvida aí sobre até inclusive a saúde de instituições financeiras como o Banco Master e outras tantas, né, que estão aí dentro do mercado. E de fato, né, acho que o ponto central né, o Banco Master já vinha a gente já tinha dúvidas, né, da solidez financeira dessa instituição. Desde 2022, eles oferecem aí títulos, né, papéis no geral, investimentos que rendem muito mais do que os outros bancos conseguem ou as outras instituições conseguem oferecer, né? Geralmente instituições com uma boa saúde financeira são aquelas que têm bastante critério para fazer empréstimos que, né, garantem ali, né, tem ali o seu capital minimamente protegido, né, fazem as suas provisões de devedores duvidosos da maneira correta. Elas não conseguem pagar muito mais ali do que um pouquinho acima, né, do crédito de depósito interbancário do CDI. O Banco Master chegava em alguns cenários a pagar mais de 180, né? Tem um acréscimo ali, um retorno de 180% do CDI, o que é considerado realmente um valor extremamente alto. Então, desde 2022 existia essa percepção de que alguma coisa podia estar errada na saúde financeira do Banco Master. E aí o que aconteceu é óbvio, né? Eles ofereciam, né, retornos muito elevados. Só que para você conseguir pagar esse retorno elevado para quem está te emprestando dinheiro, você tem que também ter um lucro alto. Então, eles repassavam esse recurso a instituições, a devedores no final do dia,
que eram devedores mais arriscados. Então, isso foi colocando a operação cada vez mais foi, no final das contas, afunilando ali, né, a possibilidade de que essas operações do Banco Master conseguissem, de alguma forma ou em algum momento, se tornar, né, operações saudáveis, porque você vai criando realmente uma bola de neve. E aí o ponto que você mencionou dos títulos falsos, esse é o ponto que mais configura provavelmente a fraude da instituição, porque a questão é que para comprovar que eles tinham liquidez, então para garantir ao sistema financeiro, aos órgãos reguladores que eles tinham a liquidez necessária para as operações, eles fizeram uma operação contábil ali que dizia que eles tinham comprado alguns ativos de uma empresa essa que aparentemente pelas operações nem existe e não houve desembolso, mas eles colocam isso dentro ali dos seus direitos, né, dentro do balanço, e acabam vendendo parte desses ativos, inclusive para o próprio BRB, né? Então isso configurou uma fraude, né? Usou aí a boa-fé do sistema financeiro para conseguir fazer uma operação tentando garantir uma liquidez que realmente não existe. É óbvio que agora a gente tem que entender também do lado do BRB por que essa operação foi efetivada, né? Porque a gente entende que essas operações precisam ser checadas dos dois lados, né? A gente está falando de um banco que é um banco já sólido, né? O BRB não é um banco que nasceu ontem. Então, muita coisa ainda provavelmente vai aparecer dentro dessa investigação, Mauro. Mas o fato é que há aí uma fraude, tanto as pessoas que ofereceram esse recurso ao Banco Master, quanto até essa negociação que foi feita aí com esses títulos, com esses ativos, e depois junto ao BRB para poder mostrar uma coisa que o Banco Master nunca foi, que era sólido. Né? E que culminou também com o afastamento do presidente do BRB por causa dessa compra. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que está acompanhando a gente na TV a cabo e a gente já volta ainda lidando com esse tema, com essa pauta do Banco Master. Até já. Agora, Couto e Daniela e Carla, vou colocar todos vocês na conversa aqui. A gente vai ter, como a professora falava, ainda muita coisa para ser descoberta ao longo dessa investigação e muita repercussão política também, porque Daniel Vorcaro não é um personagem qualquer, é uma pessoa que circulava muito bem no meio político em Brasília também. Quem quiser falar, levanta a mão e a gente vai indo pela ordem. Isso aí que você falou, Mauro, instalou um clima de pânico em Brasília, porque é evidente, né, que um esquema tão grande, por tanto tempo, né, a Juliana falou que desde 2022 já se sabia os trambiques que estavam fazendo ali. Não poderia durar tanto tempo se não tivesse um apoio político forte. Por isso que em Brasília já se falava a bancada do Vorcaro, principalmente no Senado. Só com a proteção de políticos, né, de poderosos, ele poderia ter chegado onde chegou. A revista Piauí, no ano passado, fez um belíssimo perfil contando a origem da fortuna desse Daniel Vorcaro, que, aliás, o UOL reproduziu hoje também, vale a pena ler, que é um negócio tão evidente que estava acontecendo, e o Banco Central não tomava providência nenhuma. Onde é que estava a direção do Banco Central quando esse esquema foi montado, né? E agora prenderam o Daniel Vorcaro, mas isso é só o início dessa história. A investigação vai ter que ir fundo para descobrir quem foi, como é que foi montado o esquema de proteção para que ele pudesse meter a mão na grana durante tanto tempo impunemente.